Nós somos manipulados hoje, isso é um fato. A gente pode até espernear, negar, mas nós estamos debaixo das garras dos algoritmos e por trás do algoritmo tem gente ganhando dinheiro. Não é a maior virtude do ser humano saber pedir ajuda, mas é importante pedir ajuda e receber, né? Porque também pedir uma coisa e saber receber outra. E volta a navegar, porque a gente não foi feito para ficar parado. E é só na navegação que a gente vai encontrar lições, aprendizados. Mas eu acho que essa vida sem sentido, que você se deixa levar e um dia você chega num lugar, não sabe por que você chegou, se você queria chegar lá ou não, ela é muito mais indutiva à depressão, ao suicídio, Total. do que uma vida difícil com desafio. Claro. O que eu vejo são muitas pessoas olhando sempre o problema. Mas junto com o problema tem muitas coisas acontecendo no entorno do problema. E o problema em si, ele vai te trazer alguma coisa. Ele te traz um conhecimento, ele te traz um aprendizado, ele te traz uma oportunidade de conviver com alguém. Ele serve de ponte para uma outra fase, uma outra etapa de vida que vai ser muito relevante. Problemas conectam pessoas. Problemas conectam pessoas. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode. Comigo, Juliana Mansur. Com ele, Oiê! Augusto Pinto. E hoje a gente começa uma nova fase desse nosso podcast. A gente resolveu fazer temporadas de 6 episódios com pessoas fixas. A gente vai virar um trio. Então hoje vira um 3 Não Pode. Não é? 3 não pode. 3 Não Pode. E quem que nós convidamos, E João? para fazer essa primeira temporada desse novo formato, a gente convidou uma pessoa, um amigo muito querido nosso, que já esteve aqui no podcast 2 vezes, que é o Marcelo Steinberg. Bem-vindo obrigado. ao nosso time, Marcelinho. Obrigado pelo Marcelinho convite, Carioca. de novo. Bem-vindo. Ele é literalmente Marcelinho Carioca. Você é carioca. Marcelinho Carioca. É o meu Marcelinho Carioca. Eu já sou corintiano, né? É verdade. Ah, é verdade. E ele não é nosso entrevistado, gente. Ele é hoje a terceira parte do Matrinha. Bater bola aqui É hoje. isso aí. E, gente, para começar essa série, que acho que vai dar muito certo, viu, Ju? Que a Vai. química que nós temos com o Marcelo é uma química especial. Né? E nós fizemos assim, falei, bom, se nós vamos ter uma pessoa convidada para compartilhar o 3 Não Pode com a gente, ele que escolhe os temas, né? Então, o Marcelo escolheu os temas que nós adoramos. E o primeiro tema escolhido é propósito, que, aliás, até nós já falamos um pouco sobre isso lá atrás, num dos primeiros episódios. No primeiro. No primeiro episódio, propósito e valores. Mas o Marcelo colocou uma pimenta, Ju, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: como achar nosso propósito num mundo que anda a 1000 km por hora, num mundo acelerado, onde o ritmo é ritmo de TikTok, é tudo muito superficial. Para você falar em propósito, você tem que parar e dar uma aterrissada nas coisas que você está fazendo. Eu não acho nem que é sobre achar o propósito em si, assim, como viver com propósito em momentos de pressa. Acho que é um diferente. pouquinho diferente, né? Tipo, achar um propósito parece uma coisa assim, qual é meu propósito de vida? Aquele questionamento, que é importante a pergunta, né? Mas será que em momentos de aceleração, de sentimento que o tempo está acelerado e tal, será que dá para fazer do meu dia com propósito ou simplesmente Automático. acordo, ligo e vai atropelando a vida e chego no final do dia e falo assim, o que eu fiz hoje mesmo? Tipo, será que eu vivi um dia Você nem significativo? percebeu, né? Não, e eu acho que uma pergunta é, será que cheguei no final do dia, olha para mim e falo assim, para que eu existi no dia de hoje? Tipo, o Marcelo fez diferença? Se o Marcelo não existisse hoje, ia fazer alguma diferença? Eu vou inverter um pouco esse desenho mental que você está fazendo para pegar a coisa um pouco antes, né? Que é assim, tá todo mundo correndo hoje. Todo mundo. Um artista que sempre foi um cara de... Os artistas correm hoje, são afobados, querem atingir. Por que a gente está correndo tanto sem objetivo? Para chegar aonde? É como se você pegasse seu carro e andasse a 180 km por hora sem saber onde você vai chegar. Isso não é meio sem sentido, Marcelo? Para mim, totalmente sem sentido. Apesar que, infelizmente, é natural do ser humano, quando você está inserido num certo contexto, é natural você se encaixar, né? Porque você tem uma necessidade de pertencimento a, né? Então, se você convive com um grupo de amigos, você vai inconscientemente vai acabar agindo como eles. Se você está numa empresa, né, trabalhando numa Efeito empresa. manada, você quer dizer? É efeito manada. Você Mas acaba... olha... E aí, a ausência de questionamento
É o que é o problema. Mas eu acho que essa aceleração, na minha opinião, ela está muito ligada à tecnologia. No momento que passou a existir uma coisa chamada WhatsApp ou qualquer aplicativo que você tenha acesso à pessoa o tempo todo, é muito fácil acessar alguém. Então perdeu-se horário comercial, final de semana, férias. Você vai depositando naquela caixinha do outro tudo que você quer tirar das suas costas e a pessoa fica 2 horas sem o celular na mão, quando ela sai tem 80 mensagens. E aí vira um cachorro correndo atrás do rabo, porque ninguém dá conta de uma coisa tão acelerada. Você não aprecia quando você está nesse ritmo. Você chega só no fim do caminho. Mas eu acho também que é válido dizer que a gente responsabilizar a tecnologia por isso, apesar de, eu entendo que tem um fator tecnológico, mas A responsabilizar... responsabilidade é nossa. Exato, acho que o problema está em como a gente usa. É como usar uma arma e pôr a culpa no revólver Exato, pelo tiro que exato, matou alguém. Né? Exato. Então, assim, acho que a gente ainda, relativamente, um mundo novo, né? Especialmente se a gente fala de IA e outras coisas mais recentes, a gente ainda Vocês está... acham que pressa vicia como se fosse uma cheiradinha de cocaína? Eu não acho que a pressa em si vicia, ela cansa, mas eu acho que o falso benefício da pressa vicia. Porque tudo que é uma experiência relativamente nova, né, acaba gerando dopaminas e neurotransmissores, né, que são altamente viciantes, né? As falsas conquistas, né, de atitudes que dão uma falsa sensação de bem-estar. Então, ainda existe uma certa mentalidade, não para todo mundo, que preciso fazer. Só que, e para mim, assim, um pensamento tipo, então hoje eu vou tomar um banho de 10 horas e assim eu fico 10 dias sem tomar banho. Não faz o menor Faz o sentido. menor sentido. Então, se a gente não encontrar o lugar de cada coisa no seu devido momento, a gente vai estar fazendo excessos e cometendo excessos em tudo, porque tem que fazer. Muito mais numa pressão societária, sociedade, né, da sociedade em si, do que tem que se fazer porque alguém acredita que tem, que foi comprada essa ideia por quem faz, e vai fazendo. E quando você fala assim, mas por que eu estou fazendo isso mesmo? E eu acho que, junto com a pressa, vem uma coisa que eu acho que é muito danosa, que é a multitarefa. Né? Porque As mulheres acham que podem fazer não, várias mas coisas ao mesmo tempo. independente, a gente é diferente. Nós conseguimos pensar várias coisas ao mesmo tempo, nosso cérebro consegue, de Cérebro é vocês não. mono. Mas essa coisa de multitarefa, a gente acaba ficando com muita dificuldade de dar foco e de dar propósito em cada uma delas, porque você não está fazendo uma. Raramente a gente está fazendo uma coisa hoje em dia. A gente tem que parar e falar, eu vou me focar só nisso. Se não tá o celular ali que apita, aí você dá aquela olhadinha, ou o outro que chama e você para. É difícil a gente ficar imerso. Não, é impossível. Eu Nada é não conheço impossível. alguém que esteja atuando em múltiplas tarefas, educando o filho, trabalhando, se relacionando com amigos e com o celular do lado, que consiga fazer uma coisa só por vez. Então. Eu não conheço ninguém, nem eu. Então, mas aí eu acho que a pergunta que a gente fez no começo, né, do podcast, assim, qual a importância de pelo menos o questionamento do propósito? Porque se realmente você não enxerga função ou propósito em nada, faz um bando de coisa, né? E pega o carro acelerando e vai. Mas onde eu tô indo? Sei lá, tipo assim, você nem se Mas pergunta. isso é vício, gente. Eu acho que Você existe... é viciado nisso. FOMO é uma questão. Eu não estou me isentando de nada aqui. Mas o que eu quero dizer assim, você tem isso. Fui jogado numa briga pai e filho aqui. Mas você tem isso, você tem FOMO. Você quer absorver 1000 coisas ao mesmo tempo. Chega uma hora que não cabe. Eu tô falando mentira. Deixa eu voltar à minha questão aqui, questão do vício. Vocês não acham que feed é um vício? Quando você entra em qualquer feed. Totalmente. E é feito para te viciar. Instagram. É programado para isso. Você entrou no primeiro, você quer ver o segundo, entrou no segundo, terceiro. E o algoritmo te escraviza. Isso. Porque ele só te dá a balinha do sabor que você gosta. Para você é de café, para você é de morango. E você quer mais. Quando você vê, você não consegue sair. É escravizante isso, gente. É com certeza escravizante, porque, de novo, tudo que é informação nova, 10 segundos, 5 segundos, 3 segundos. E Twitter? Twitter você fica sem fôlego ali, cara. A gente não tem, que a gente já está mais evoluído. Mas olha, se você quer se informar, não estou defendendo o Twitter aqui, porque eu acho que o Twitter... X chama X. O X, eu ainda falo Twitter. Eu acho tão chato, o X, né?
Mas assim, entrega a sua idade, ó. Mas o X, ele pega um negócio que está acontecendo agora, aconteceu um desastre na Índia. Putz, você vai no X, aquilo está fervendo naquele momento. Daqui 2 horas você entra, é outro assunto. Então, para você consumir aquilo que está quentinho no momento, Mas o é problema melhor é que esse. Instagram. O problema é justamente Isso que daqui escraviza. 2 horas já é outro assunto, não tem tempo de digestão. Você lembra quando você comia e a mãe não deixava antigamente? Hoje acho que não tem isso, eu deixo meus filhos. Mas comia, tinha que ficar 3 horas sem entrar na piscina. A gente não está tendo esse tempo de digestão. Nós estamos falando no nosso esquenta que a gente vive numa Matrix hoje, né? E que a gente opta por comodismo, pela pílula vermelha, seja o que for, que é optar por fingir que acredita na fantasia que a gente está vivendo. E eu acho que a pressa é um ingrediente que usam quem? Sei lá, tem alguém por trás disso, nos usando para nos manipular e nos manter preso numa direção de consumir o tempo todo, porque o mundo está nos vendendo coisa, né? Tá, mas a gente... O tempo todo nós estamos Mas comprando. a escolha é nossa de entrar nisso aí, eu acho... Mas quando vira cocaína, porque isso aí virou cocaína, virou heroína, um negócio que a gente... crack, pesado. É mais viciante que muita gente... não Tem consegue lugares sair. para tratamento, chama Instituto Delete, fica no Rio de Janeiro. Como é que é? Instituto Delete. Conta aí. Tratamento aqui de... De vício em celular, rede social, pode ser no aparelho, na rede social. Uma vez eu estava pegando no pé do Eide e falei, peraí que eu vou achar um lugar para você se tratar. Instituto Delete. Eide, estão pegando o seu pé de novo aqui. Você Daí tem que depois, reclamar em casa. quando o Bruno foi entrar, foi fazer... Não, tem que agradecer. Pois Você tem que agradecer. Quando o Bruno foi fazer um teste para mudar de escola, na redação caiu sobre o Instituto Delete. Ele já sabia tudo, porque eu tinha dado sermão em todos. Mas a pergunta é dar sermão e faz também? Ou... Eu sou viciada no joguinho do celular. Mas meu joguinho De colorir, de né? ficar pintando. Em vez do lápis de já cor, vi. é um pouco menos pior. Eu não sou viciada na rede social. Tem Bob Goods. Tem, mas eu gosto daquele que fica assim. Mas sabe o que eu acho muito grave? E aí eu me incluo nisso. A gente perdeu os momentos de reflexão. Assim, hoje em dia, você não o ócio de produtivo, reflexão. né? Você caminha do elevador até o carro, do carro até o elevador, vendo o celular. Com o celular na mão, olhando para ele. O elevador, você não se conecta com as pessoas estão todas com o celular na mão. Nossa, ontem eu falei sobre isso, uma coisa muito interessante. Uma das coisas que eu faço, né, eu também atendo empresas. Então, tem uma empresa que eu atendo há 2 anos, que fica num prédio ali na Paulista. Eles ocupam 5 andares de um prédio, né? Então, assim, sempre entra no elevador, sempre tem gente da empresa, porque ocupa 5 andares de um prédio e tal. Todos no celular. E tem 2 anos que eu vou lá toda semana, uma vez por semana. E eu me acostumei a entrar no prédio, né, até porque o celular não faz sentido nenhum, né? É muito mais uma fuga, às vezes, de dar bom dia, olhar no olho das pessoas do que qualquer outra coisa, muitas vezes, né? Ou tem aquela telinha que fica no elevador que você não consegue nem digerir aquela mensagem, que você ficou 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos no elevador, mas é aquela informação qualquer. Então, eu me acostumei a entrar no elevador, ver quem tá com o mesmo crachá da empresa, né? Com aquela fitinha, e dar bom dia, mesmo que eu não conheça as pessoas. Bom dia, boa tarde, tudo bem, assim. E é interessante que há 2 anos atrás, quando eu entrei lá, eu falava, eu era meio QT, né? Esse cara falando comigo, tipo assim, quem é esse cara? E aí, hoje em dia, o que acontece? Quando eu já entro no elevador, as pessoas me veem e já tiram um fone para falar bom dia para mim. Ou seja, aos poucos, se você não se dobrar ao sistema, que é muito sedutor, talvez você reverta um pedacinho daquilo. O problema é que a gente opta pela pílula azul em momentos e não de forma contínua. Por exemplo, se você consegue pegar um livro e ler durante 1 hora, ou entrar num cinema e desligar o celular durante 2 horas, por que a gente não consegue fazer isso em períodos mais extensos na nossa vida cotidiana? Porque se você não está com um livro na mão, não está dentro de um cinema, alguma coisa que tipo não dá para usar o celular, você vai escorregar. Mas mesmo no cinema, hoje em dia as pessoas no celular Fico filando. Mais do que isso, as pessoas elas vão num show, elas assistem pela tela, porque elas passam o show inteiro filmando. Então, mas aí eu acho que a gente volta para o tema original. Assim, qual a importância no cenário que a gente vive de tanta pressa e que o mundo
ele acaba sendo muito sedutor pela quantidade de informação e facilidades e coisas que tem no Acesso, dia né? de hoje. É sexy, é sedutor pra caramba, é mais, 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 mais. E a quantidade de coisa que tem hoje e a disponibilidade que tem é que a gente sempre pode mais, né? Ou que é essa coisa do FOMO, né? Tipo assim, que é fear of missing out. Tenho medo de não perceber, mais, que vai que não dá, não dá, não dá, não dá. Então, assim, a pergunta, pelo menos a pergunta, calma aí, o que eu tô fazendo no meu dia? Ou para que isso serve no meu dia, né? E vou dar um exemplo assim, vamos supor que eu quero ir naquela, meu objetivo é chegar lá. Porque esse é o meu objetivo na minha vida, eu quero chegar lá. Se eu tenho, mesmo que não seja o meu propósito de vida, mas eu tenho o objetivo de chegar ali. Então, automaticamente, tudo que acontece durante o meu dia, que eu enxergo que é um fator que me impulsiona para chegar lá, faz sentido. Tudo que acontece no meu dia que não é um fator que me ajuda a chegar lá, que é um fator de distração, eu deveria conscientemente falar assim, pô, Não. isso aqui não vai me agregar, porque se eu quero chegar lá, e isso aqui vai me seduzir para outra direção, eu preciso dizer não. Só que aí vem, né? Mas será? Mas o que eu vou perder? E aquele, já vem aquela taquicardia. Então, não é nem sobre o propósito, mas se a gente começar a se questionar, perguntinhas de leve, assim, tipo assim, qual o propósito de agora? O que eu quero fazer no meu dia de hoje? Senão a gente vai embarcar na velocidade do dia e vai. Mas, Marcela, vou pegar uma carona no que você está falando e dar uma esticadinha, né, para a gente poder aprofundar um pouco mais essa discussão. Nós somos manipulados hoje, isso é um fato. A gente pode até espernear, negar, mas nós estamos debaixo das garras dos algoritmos e por trás do algoritmo tem gente ganhando dinheiro com a gente, conosco. Nós somos o consumidor e eles têm um produto lá invisível Não, nós que somos o produto. quando Ou você não isso. está pagando, Ou um ou outro. quando você não está pagando, você é o produto. Como você usa tudo de graça nas mídias sociais, Você a é o gente é o produto. produto o tempo todo. Agora eu pergunto para você que é um cara espiritualizado, nós temos uma alma pura e não viciável aqui dentro do coração. O que está sendo viciado é o nosso ego, Sim. tá certo? E o nosso ego vive do quê? Vive de luz. O que eles fazem? Eles nos jogam o tempo todo para a luz do Instagram, para a luz do YouTube, para a luz dos likes, Ou seja, o nosso ego está sendo manipulado e alimentado em detrimento da nossa alma. Sim. E a gente deixa isso acontecer. É uma responsabilidade pessoal muito grande. Você não acha? Muito grande, assim, e eu acho que mas eu acho que começa pelo fato da gente não se questionar. E só vai vivendo. Porque, por exemplo, Mas é a alma que tem que questionar o ego, eu acho, entendeu? Porque então, mas se você não. Se o você ego é o ego, mas se você cara. estiver tão Você vive seduzido de luz. se você estiver tão seduzido no mundo do ego, você nem abre espaço para questionar. Nem acessa a alma. E nem acessa. É o contrário. A alma é que tem que sair lá de dentro do seu conforto. Mas você tem que dar espaço para Não ela. tem, não acho Se que é você, assim automático. se você não der espaço para ela não consegue gritar para fora. Tipo, a alma tá aqui, e todo dia, né? Tá aqui, é um ser lindo, maravilhoso, brilhante, tá aqui, Mas mas que precisa de espaço e foco. Não acho que ela fala Gente, mais alto assim. esse na verdade é um outro tema que nós vamos discutir num outro episódio, mas essa briga entre mente e espírito é uma briga muito complexa, porque o espírito tá do lado de dentro, coitadinho, tentando sair e influenciar o lado de fora, que é a nossa mente, que é o nosso corpo físico e tal. Mas esse lado exterior está sendo bombardeado 24 horas por dia com balinhas de dopamina. não, mas Entendeu? a alma tá sempre tentando encontrar o caminho dela. Pelo menos na minha percepção, no meu entendimento. Com certeza. Só que nem sempre a gente enxerga, e aí acontecem coisas que a gente foge daquilo que é realidade para voltar para o imediatismo, porque às vezes sair da Matrix é duro, enxergar a realidade é duro. Não, volta para o imediatismo. Quer ver um exemplo bobo que eu acho que é uma boa reflexão? Eu acho assim, imagina que uma pessoa, sei lá, você ganha um carro novo, um carro dos seus sonhos, um carro novo, maravilhoso. Vai falar, quer saber? Vou aproveitar que eu ganhei meu carro novo, vou convidar a família, sei lá, vamos para dirigir, sei lá, até a Bahia, não importa, né? Vai ser esse programa, vai onde você vai dormir na estrada, sei que, e vai para a estrada. Batendo papo, musiquinha gostosa, sei que. Aí no meio da estrada, você tá batendo papo e de repente acende a luz no painel. Vai faltar gasolina. Fala, caramba, programei a viagem toda e esqueci de pensar no posto de gasolina e tô desatento. Ainda bem que você é uma pessoa muito abençoada
E aí aparece aquela placa na estrada, último posto de gasolina nos próximos 200 quilômetros. Você fala assim, obrigado. Aí você, obviamente, você sai da estrada para abastecer seu carro. Aí você sai da estrada para abastecer seu carro, você é tão abençoado que você tem 2 postos de gasolina. Você pode escolher a gasolina que você vai colocar. Aí você vai no primeiro posto, que só quero seguir estrada, tanto faz. Você vai no primeiro posto, e aí o frentista fala assim, olha, aqui tá na promoção. 1 litro de gasolina, R$1. Promoção não é mágica, né? 1 litro de gasolina, R$1. Por mais que seja sedutor, R$1, assim, tá estranho, né? Eu quero continuar a viagem, carro novo, quero chegar... Calma aí, frentista, deixa eu ir no posto do lado. Aí você vai no posto do lado, você chega lá, quanto é que tá a gasolina? Ele fala assim, aqui a gasolina é mais cara, aqui é 1 litro R$10. Ah, poxa, a gasolina tá mais ou menos R$5,5, R$6, é o litro. E agora? Qual gasolina você escolhe colocar no seu carro? Aqui R$1? eu tô sendo roubada ou é que eu tô sendo... R$1 ou R$10? R$1 ou R$10? O que você escolhe? Eu escolho R$10. 10. R$10. R$10. Ai, deve estar errada a resposta. Não, não tá não. Não, é meio óbvio, né, assim. Agora eu vou dar uma informação, tipo, você que tá assistindo aí, tipo, pensa você que gasolina você colocaria. Às vezes as pessoas falam assim, não, R$1, lógico. Ou falam assim, não, metade, vai estragar metade. meu carro. Metade 1, Vai metade virar 10. 5, vai virar 5. Mas aí eu vou dar uma informação que vocês não tinham antes, tá? Eu tô afirmando, agora certeza, que a gasolina de R$1 é totalmente adulterada, é água pura. Aí, quem por acaso tivesse escolhido ou pensado na de R$1, agora não sobrou dúvida, né? Fala, pô, agora é óbvio que eu não vou colocar de R$1, vai custar mais caro, mas toma R$10, beleza. Tudo bem? Tudo bem. É só esse exemplo, mas na verdade não é sobre a gasolina. A pergunta é, quantas vezes ao longo do meu dia Eu ponho gasolina adulterada. eu ponho gasolina de R$1 sabendo que aquilo faz mal para mim? Consciente. Consciente, A não tô nem falando. maior parte do tempo. Então, e isso simplesmente existe. Você está só existindo na vida, que é Então, uma vida sem Marcelo, propósito. E exatamente isso que eu queria. A gente falou muito depressa, eu quero trazer um pouco mais a questão do propósito aí para a nossa discussão. Hoje está na moda falar em propósito, né? Até porque existe uma indústria de bem-estar, de wellness. Só para quem está assistindo, ouvindo, né? Assim, vale a pena você parar e escrever onde você pega a sua gasolina de R$1. Para você pensar bem. É porque Porque o dia inteiro a gente é o dia faz inteiro. isso. E não estou nem falando daquilo que a gente não sabe. Pega o que você sabe. É soneca quando acorda, excesso de alarme, aquele sonequinha. É alimentação. Você sabe que você tem que beber X litros de água, mas você não bebe nada. Sabe que você tem que fazer exercício, mas você não faz. Tá na sutileza Mas do eu dia. queria trazer propósito exatamente para essa discussão da gasolina de R$1, fazer uma conexão de uma coisa com outra. Eu acho que hoje, quando a gente fala em propósito, a gente imagina coisas muito grandiosas. Pô, qual é o meu propósito de vida? Você está pensando em transformar o mundo. O propósito é uma coisa simples que você tem que colocar. Minha isso leitura em pequenas coisas da sua vida. Você pode achar propósito quando você está jantando com seus filhos, para não ficar só comendo, aproveitar aquele momento de integração da família. Você pode pôr o propósito numa reunião na empresa, Até num na bate-papo com lava-louça. até na lava-louça. Exatamente, perfeito. Estou lavando louça, mas não é só lavar louça. Eu estou ouvindo alguma coisa legal aqui no meu Você pode estar no momento meu fone de meditativo ouvido, ali, no momento pensando em coisas meditativo. importantes. E, na verdade, eu acho que essa indústria do bem-estar que vende coisas grandes, você tem que achar teu propósito de vida, aí você vai se iluminar. Não é isso. Não. Assim, uma coisa Fala assim, um pouco disso, Marcelo. uma coisa assim, eu acho que existe um propósito para cada um de nós, tá? Também acho. Só que Diferentes. é diferente, cada um tem o seu propósito. Vamos voltar a esse assunto, que aí temos variações em torno do tema, mas eu aceito. É que o no você tá carro ele falando. falou pra mim que o propósito de todo mundo é o mesmo. Não, Que eu acho. eu posso. Os dons são diferentes. Se eu generalizar, assim, né, e aí eu vou trazer um pouco da sabedoria da Cabala, que é uma coisa que eu estudo muito, muitos né? Então, assim, se eu fosse generalizar, eu acho que o propósito de todas as pessoas é fazer a sua correção, ou chamado seu tikkun. É isso que eu É igual para acho. todo mundo, mas o caminho é totalmente Porque diferente. os dons de cada um são diferentes, né? E seu pacote é diferente. Eu estou chamando Só de que aí dons, eu é um acho que pacote diferente. tem esse ponto, que é o tikkun, mas que é Explica tikkun, que é a Marcelo, correção. porque O pacote, de uma forma simples assim, a gente nasce nessa vida com um pacote, que é o que a gente fez ou deixou de fazer em momentos e vidas anteriores,
né? Então a gente nasce aqui para corrigir. São mais oportunidades e situações E você acontecem. nasce com competências que cada um tem numa proporção E diferente. os cenários que a gente vai passando Perfeito. vão sendo ferramentas para lidar com novas situações a serem corrigidas por cada um de Com nós. esse conjunto que você tem que vivenciar bem, né? Tudo que a gente vive são as pessoas, casa, É o seu destino, de certa não forma. sei se é destino, não é porque uma boa palavra. Não pra é não boa isso, acho, né? não palavra. acho que é destino, assim, porque acho que, pelo menos eu não acredito em O destino. seu cenário de Não, é vida. pior que nem eu. Porque, porque assim, dependendo do que eu faço hoje. Acho que eu construo o meu destino. Exato, assim, eu construo minha caminhada, né? Causa e efeito. Então, assim, não acho que é sobre também destino. acho. Mas, onde eu queria chegar quando a gente falou de proposta, então, assim, tá bom, tem um propósito, que é fazer a correção. Mas que correção é essa? É uma pergunta muito genérica. Como é que hoje eu vou enxergar a minha grande correção? Porque para eu chegar nela, eu tenho que viver de propósito. Então, assim, tem um propósito, mas quanto mais eu vivo, ou seja, pequenas missões ao longo do dia que eu faço delas com propósito, mais eu estou vivendo com propósito. E quanto mais eu vivo com propósito, mais rápido, ou no momento certo, eu vou encontrar o meu propósito. Então não adianta eu querer encontrar meu propósito, eu vivo de forma aleatória na vida e falar, não, meu propósito, mas estou vivendo de forma aleatória. Não vai chegar lá. Mas sabe o que eu acho importante a gente colocar? O que é viver pequenos momentos com propósito? Que pra gente parece óbvio, mas talvez para algumas pessoas não seja. É né? fato. Que eu acho que é você viver com presença aquele momento, seja ele qual for. E tentar transformar aquilo numa coisa maior, né? Você pode lavar privada, como aquele filme que Dias você Perfeitos. indicou. Como eu fiz hoje de manhã. Limpou a casa. né? Mas Esse filme, que vocês não viram Dias Perfeitos, assistam. Não vi. É a história do japonês que é limpador de privadas públicas, banheiros públicos em Tóquio. É um filme inacreditável. Dias Perfeitos? Dias Perfeitos. É um filme premiado. Nunca vi. Maravilhoso. Está no streaming, não me lembro em qual das plataformas. Mas olha só que legal. O título é bacana. Mostra o título para o pessoal aí. Esse é um livro que é o meu livro de cabeceira. É um livro que só tem hebraico e tem inglês. Né? Para que será? To Heal the Soul, que é para curar a alma. Curar. Eu acho que eu tenho esse livro. Eu acho que eu falei uma vez pra você e você comprou o livro. Eu acho que eu tenho esse livro. E esse livro é escrito um nome difícil pra caramba. O nome não acho que não. O nome do autor chama Kalonimus Kalman Shapiro, é um nome que não é tão comum, né? Se é esse, no português. E a história dele, né? Trouxe outro livro que é por um outro caminho, mas ele viveu no meio da Segunda Guerra Mundial também. Também porque tem um outro livro que eu trouxe que é um pouco isso. E ele era uma pessoa que, de alguma forma, fazia do dia dele como ele poderia ajudar pessoas passando por aquele cenário nazista de concentração, de morte, de extermínio, enfim. E ele escreveu alguns artigos. Então esse livro eu gosto dele porque os artigos têm 1 ou 2 páginas no máximo. Aquela coisa curtinha. Cada capítulo é um artigo. É um artigo pequenininho. Então não li, não é esse. Esse aqui tem meia página. Né? Meia página. E aqui ele fala assim, o que acontece, né, quando a pessoa perde o significado na vida. E da forma que ele coloca, e era uma época que estava tendo uma quantidade de, igual hoje, mas por motivos diferentes, uma quantidade de suicídios absurdo naquela época, de pessoas tentando fugir de alguma maneira, sem julgamento nenhum. Do nazismo, né, da morte em campos de concentração, campos de extermínio, né, aquelas coisas todas. E ele coloca que a linguagem que ele usa é um pouco dura, assim, mas é a linguagem do momento que ele estava vivendo. Ele fala assim, não fique de luto pelas pessoas que estão tirando a sua vida, mas fique de luto por aquelas pessoas que estão vivas, mas não têm sentido na vida. Porque essas você ainda pode fazer alguma coisa. E aí, né, ele continua um pouquinho mais, mas essa frase, para mim, ela me pegou tanto quando eu li, porque na minha cabeça, assim, existem 3 tipos de pessoa, 3 formas de ver a vida, né? Que é, entre aspas, né? Tipo, tem o morto, que morreu, né? Não tá aqui. Tem o vivo-morto, ou seja, a pessoa tá fisicamente viva, mas tá na Matrix, vivendo sem tá existindo, raciocinar. sem pensar, sem nada. Deixando levar. Vai, tipo assim, acorda, vai, come, trabalha. A humanidade hoje tá muito nisso. Inércia total, tipo, né? E tem o vivo, né? Que é aquela pessoa que está viva, tem aquela pessoa que está viva e decide fazer da sua vivência, da sua vida, da sua experiência diária,
uma pessoa que eu possa ajudar. Uma diferença que eu posso fazer. Pequena, uma gota. Olha, mas deixa eu fazer um comentário. Você colocou esse trechinho do livro no contexto terrível da Segunda Grande Guerra, do Holocausto e tal. Mas eu acho que essa vida sem sentido, que você se deixa levar e um dia você chega num lugar, não sabe por que você chegou, se você queria chegar lá ou não, ela é muito mais indutiva à depressão, ao suicídio, Total. do que uma vida difícil com desafio. Claro. Até de uma Segunda Grande Guerra, porque essas situações induzem a gente à superação. Agora, quando você está vivendo no piloto automático, simplesmente descendo do rio, a vida fica estúpida. Em um certo momento, a gente vai se questionar. Fala, pô, por que eu estou vivendo assim? Apesar de ser uma das formas que muitas pessoas se utilizam de se anestesiar ou de fugir, né? E aqui não tem julgamento nenhum de pessoas que decidem se anestesiar por N situações que uma pessoa passa na vida, que decide se anestesiar assim, essa forma que eu encontrei de não sentir uma certa dor de uma situação que eu passei familiar, de vida, então eu vou me anestesiar, vou ver e vai. Sem perceber. Sem perceber. Então, eu até entendo pessoas que passam por coisas, óbvio que mesmo 2 ou 10 ou 15 ou 20 pessoas passando pela mesma coisa, cada pessoa interpreta e traz a dureza ou a simplicidade na sua forma de interpretar. Então, é menos sobre a situação e mais como a pessoa escolhe como você vive a situação. interagir aquele momento, né? Então, Até porque tem situações que fogem da nossa escolha. não, se é que tem alguma coisa, né? Exato. Assim, que Mas a gente tem uma certa ilusão que algumas coisas são nossa construção, nossa responsabilidade. Por exemplo, você pode estar num emprego que você não gosta, você está escolhendo continuar ali. Tá Você pode escolhendo, abrir a porta com e sair. certeza, com Mas certeza. você não tem escolha quando você é levado para um campo de concentração, com uma coisa ou quando você perde alguém, ou quando você sofre escolha, uma sim. doença. Está nesse livro aqui. Não, Não. você tem escolha de como você vai Isso. viver aquilo. É isso. O que eu quero você dizer vai que sentir eu aquilo. quero dizer que a Isso. vida, às vezes, te traz fatos que você não pode mudar. Mas aí é contexto, Ju. É contexto. É como se falar, E pô, tem coisas que eu tô não são numa contexto. peça de teatro, eu sou um ator, não me coube o papel do dono da casa, eu sou um mordomo. Não, mas então quem você disse não que esse entendeu o que eu quero papel dizer. Eu é falei ruim? que existem as duas situações. Você pode estar num emprego que você não gosta e você não pega, levanta a bunda da cadeira e sai pela porta e vai procurar Tem outro outros porque você que se não. acomodou. E tem coisas que são situações que a vida te traz e você não tem escolha. Você vai viver aquela situação, mas como você vai viver aquela isso. situação É. é 100% sua Mas o que escolha. estou querendo dizer aqui é o seguinte, ilusoriamente, opinião pessoal, você acha que sair de um emprego você tem força total, mas para sair de uma situação opressiva, onde você está numa prisão, num campo de concentração, não. Não é verdade, porque a verdadeira prisão é da mente, Isso. não é do Eu corpo. não falei que você não tem força, Então, eu mas falei que são coisas entendeu? diferentes. Então, mas Eu sei que a Ju são. falou a mesma coisa, mas que assim, que são situações que a gente não necessariamente escolhe, né? Apesar do emprego, você escolheu estar no emprego, né? Mas Mas você tem necessidade, você tem conta para pagar, tem você que pagar, pode tem que- levantar e Vocês sair. dois são afobadinhos. Estou querendo dizer. Eu vou perguntar para os universitários, hein? Gente, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ele vai levantar daqui a O pouco. que eu É tô bom que querendo ele pode dizer é o andar. seguinte, sair do emprego é a mesma coisa que o cara tentar fugir do campo de concentração. Ambos são lícitos. É muito mais difícil fugir do campo de concentração do que sair do emprego. Mas, na verdade, o que a gente deveria fazer é pegar aquela situação difícil e ver se não dá para viver de uma forma mais Também. suave. Sim. Será que olha só, a melhor solução foi sair do emprego? tem uma história. Porque às vezes não dá para sair do emprego, nem sempre dá. Não, Tá calma. certo? Não. 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 Eu já vi que vocês formaram maioria. Não. Sempre dá para sair do emprego, mas toda escolha tem sua consequência. Exato. Claro, Né? concordo. Então, assim, eu tenho que pagar a conta. É uma escolha, continua sendo uma escolha sair, no caso do emprego, continua sendo uma escolha sair do emprego. É fácil? Vou passar por momentos de dificuldade, até me reposicionar, me reencontrar? Sim. Mas é uma escolha, não é fácil a escolha, mas é uma escolha, né? Então, tem uma história que dentro dessas coisas de campo de concentração que a gente está falando, tem um personagem no meio do campo de concentração, o nome dele chama Mordechai Anielewicz, é o nome dele. Ele, na época, tinha, se eu não me engano, 18 anos, 19, 20, bem jovem no campo de concentração, vendo aquele horror acontecendo, e ele encontrou uma maneira, cavou um buraco, um túnel e tal, para sair do campo de concentração. Só que acontecia, todo dia ele saía, comprava a arma fora
e voltava para dentro contrabandeando. Voltava para o campo de... Ele escolhia voltar para o campo de concentração. Que é a mesma coisa que escolher ficar no emprego e tentar consertar a tua vida ali dentro. E aí, essa história é do gueto de Varsóvia, né? E tem uma história famosa chamada do Levante do gueto de Varsóvia, que foi um dos poucos campos de concentração que teve uma reação armada, mas por causa de um cara que decidiu, não, eu vou encontrar um meio. Mas você imagina, sai do campo de concentração, escolher voltar, consciente que é para uma luta, não é para virar um... Isso é propósito. Isso é propósito, porque fora, como é que ele ia contribuir? Então, assim, não é lógico. Mas assim, isso não é lógico. Ou é muito lógico, só que dá trabalho entender essa lógica. Ou eu penso na minha vida individual e aí vou lá pro meu... Que eu não sei se ele conseguiria viver com esse peso achando que ele poderia ter feito a diferença e de alguma forma, imagina se ele escolhe fugir. Ou quantas vidas não seriam salvas por Existe conta propósito vivendo uma vida individual? É possível você ter propósito de vida eu não acredito. vivendo só para você? Eu acho que não. Não acho que até existe, mas eu não acho que é fácil. Eu acho que é... Só para você? Só para você? Só. Não. Acho que não. Não dá, Marcelo. Pensa, nós somos um Porque só eu em acho Deus, que quando né? você pensa em propósito, já não é sobre você só. Exatamente. Já não é, para ter um propósito, você tem que olhar para fora. Não? Senão é meta. Meta de vida, individual, pessoal, egoística. Eu assim, eu acredito que em termos de grande propósito de vida, a resposta é não. Mas eu acredito que tem momentos que a gente pode fazer do individualismo um propósito até para se preparar para para se conhecer, para várias coisas. Então, mas aí é quase que uma etapa de um processo maior, né? Que eu acho que, então, e aí voltando ao que a gente estava falando antes, eu acho que a pergunta certa, eu acho que para a gente acessar a resposta certa, a pergunta é mais importante do que a resposta. A resposta é a consequência. Então, eu não acho que a gente deveria se fazer a pergunta, qual é o meu propósito? É uma pergunta que pode ficar 10 anos e talvez nunca vai encontrar a resposta. Né? 200. Então, eu acho que a pergunta mais saudável que a gente deveria se fazer é, como eu faço, né, a gente volta ao que a gente está falando antes, como eu faço desse meu momento com propósito? E aí, a gente estava falando antes de começar a gravar desse livro, né? Outro livro aqui, que se você não leu. Esse é o livro da minha vida. É um livro... Já li duas vezes. Duro, né? Porque é uma história real, doído. Mas não é triste, né? Mas não é triste. Porque ele não fica triste em momento nenhum da história. Eu acho que é duro porque ele traz uma reflexão dura. Eu acho que é mais joga muita responsa pra gente, né? Então, esse livro também fala de campos de concentração. A gente Conta que falando livro muito disso, Marcelo? Né? Chama Em Busca de Sentido. Desculpa, porque tem o áudio, né? Em Busca de Sentido, tá? Do Viktor Frankl. Um psicólogo que viveu também no campo de concentração. E uma das coisas... Enfim, o livro vale a pena ler, tá? Mas uma das coisas que ele fala no livro, que uma pessoa que tem para o que viver, né, em outra linguagem ele usa, né? Mas uma pessoa que tem para o que viver consegue superar quase todo o que viver, né? Então, como chama aquele... se você tem um porquê, você enfrenta todos os comos. Tem um filósofo famoso que tem essa frase. Não sei quem é, mas a frase é boa pra caramba. Mas você tem um porquê, você enfrenta todos os comos. Que é a mesma coisa que ele fala, que, em outras palavras, talvez o filósofo tenha falado antes ou depois, né? Mas é o mesmo sentido, né? Até assim, se a gente parar pra pensar numa coisa simples, você falar assim, pô, Ju Augusto, vamos ali no sinal, ficar um dia inteiro no sol, na chuva, sei lá o quê, pedindo dinheiro no sinal. Fala, pô, Marcelo. Pra quê? Tipo assim, que perrengue. Ficar agora no sol, na chuva, frio, sei lá o quê. Não quero. Eu falo, mas olha só. Se a gente ficar no sinal ali um dia inteiro, independente do quanto a gente conseguir dinheiro, no final do dia, uma pessoa X vai te dar R$1 milhão para você ajudar a ONG que você quiser. Bora? Na hora. Porque agora tem propósito. Você pôs propósito. Ou seja, é perrengue? É uma coisa que eu amaria fazer? Não. Mas agora que eu encontrei um propósito no perrengue, o perrengue ficou fácil. Ou ficou menos difícil. Né? O propósito do perrengue é dar propósito para a nossa vida. E acho que esse é o ponto todo do propósito. Então, assim, se a gente faz de cada situação na vida um pequeno propósito, um pequeno degrauzinho que eu enxergo que está me levando para um lugar melhor, não é que vai ficar fácil, mas fica mais fácil superar e passar por situações que a gente não escolhe. Ou seja, perrengues são oportunidades, de certa maneira. As maiores. O que significa que talvez a gente esteja vivendo um momento do mundo
de grande oportunidade de transformação, porque estamos vivendo um Com certeza. momento, talvez depois da Segunda Grande Guerra, eu já sou bem mais velho que vocês, eu digo, o momento mais difícil que eu vivi na minha vida é esse dos dias atuais, os últimos 5, 10 anos, no mundo, no Brasil. É um mundo de egoísmo exacerbado por mídias sociais, pela pressa de viver para chegar a um lugar que ninguém sabe. É uma oportunidade para a gente achar propósito, Eu né? acho que o cenário que a gente vive hoje, ele fortalece ou incentiva a forma de viver, entre aspas, chamado sobrevivência, né? Eu saio do momento viver, Se deixar levar, né? eu preciso sobreviver. Então é aquela frase que eu não gosto, assim, hoje eu vou matar 10 leões. Mas por que você vai ter que matar 10 leões? Calma, tipo, você pode cuidar dos leões, né? Você pode... Existe é, uma série de opções, né? E aí eu acho que tem que abrir a lente, né? Porque o que eu vejo são muitas pessoas olhando sempre o problema. Mas junto com o problema tem muitas coisas acontecendo no entorno do problema. E o problema em si, ele vai te trazer alguma coisa. Ele te traz um conhecimento, ele te traz um aprendizado, ele te traz uma oportunidade de conviver com alguém. Ele serve de ponte para uma outra fase, uma outra etapa de vida que vai ser muito relevante. Problemas conectam pessoas. Problemas conectam pessoas. Porque você não consegue resolver. A gente tem a ilusão que tem alguns problemas que eu resolvo sozinho. Nada na vida você consegue resolver absolutamente sozinho. Você pode pegar qualquer problema, decupar ele, abrir, esmiuçar, você vai ver que você tem alguma dependência para solucionar. Então é uma oportunidade E de eu tenho conexão. uma visão, e aí eu quero até saber o que vocês acham disso, que é assim, todo propósito, a razão da nossa vida, ela está ligada aos outros, a outras pessoas, né? Ao olhar que você tem para outras pessoas. Mesmo quando você está no seu problema, né? O outro é você. Se você entender que você é a Juliana, eu vou olhar para o Marcelo e eu vou agir de uma forma diferente. Nós estamos todos interligados. Então, o que eu faço para você é absolutamente relevante para mim e para todos. Eu gosto Porque de... isso é difícil de compreender, assim, é muito... Mas o Marcelo é um ótimo professor, ele vai saber explicar melhor. Vocês estavam falando antes, eu dei aqui 2 minutos de viajada aqui, que eu estava pensando em cenário assim, mas você trouxe esse exemplo e eu fiquei pensando, assim, eu sou uma pessoa, minha esposa às vezes acha que eu sou meio louco, mas Eu também acho. Eu concordo com a Dana. que eu às vezes estou vendo série ou fazendo qualquer coisa, eu falo assim, pausa a série. Caraca, você viu isso? Ela falou, o que que é só uma série? Eu falei, não! Eu tento tirar o ensinamento de tudo. de situações de vida que parecem aleatórias e que eu não acredito que sejam. Mas estava falando sobre isso e uma das coisas que eu acho que é uma das formas que eu enxergo a vida é como se a gente fosse um grande quebra-cabeça, né? E o quebra-cabeça, né, sei lá, Não vai montar figuras se faltar peças. 5.000 peças, 10.000 peças, 8 bilhões de peças, né? Eu falo assim. Pior que as peças não estão todas conosco, né? Então, mas você tem que encaixar As o que seu estão no seu livre-arbítrio. entorno. Não, você não vai conseguir encaixar as peças de outras pessoas, você vai Não, conseguir encaixar peças. as Só que suas. no momento que você encaixa a sua peça no lugar, ou o mais no lugar possível, Outras peças. você vira um agente facilitador da próxima peça se encaixar. Então, sim, os cenários da vida, outras pessoas, né, ajudam a gente a melhor encontrar o nosso lugar da nossa peça. E quanto mais a gente encontrar o nosso lugar da peça, mais a gente vira um agente facilitador de outras peças, né? E aí isso se traz por afinidade, né? Quem já montou um quebra-cabeça, afinidade. Você começa lá com as cores, com a borda, você vai encontrando afinidade na cor, na arvorezinha, na pontinha, para ir se juntando. Então, a afinidade faz parte desse processo. Então, eu nem acho que a gente precisa encontrar aquilo que é muito diferente da gente, apesar de entender que muitas das diferenças são mais parecidas do que diferenças. E aí a gente não gosta de enxergar certas diferenças na gente. E a gente tem a tendência a repelir isso, mas aí pegando o que você falou, mas será que aquilo que me incomoda tanto não seria um degrau para ser uma melhor pessoa dentro... Não é o que eu tenho que olhar? E é uma coisa que eu acredito, é todo o meu cenário de vida, né? E no meu cenário de vida tem pessoas que eu amo, né? Tem pessoas que são muito próximas
Mas tem pessoas que eu não gosto, tem pessoas que me incomodam, tem pessoas que são estranhas, pessoas que são outras estranhas, são pessoas que me irritam, próximas. pessoas que eu adoraria tê-las longe de mim, mas a forma como eu acredito que eu não consigo viver assim ainda, o 100% da minha vida, mas é um esforço que eu gostaria de acreditar que eu faço a cada dia, especialmente a pessoa que eu você quer gostaria de afastar. deletar da minha vida, eu até posso e devo me afastar se ela realmente estiver me maltratando, me magoando de alguma maneira, mas se junto com esse processo de afastamento, né, ou de proteção até, eu não aprender alguma coisa que essa pessoa me trouxe, se eu entendo que a vida são mensagens e mensageiros, Não está lá à toa. não está lá à toa. Talvez Então, você se tenha eu que não- aprofundar. É isso. Então, se eu só deletar a pessoa, eu deleto a mensagem. Aí vai voltar outra. Vai voltar outra. É por isso que as pessoas vivem em ciclos iguais de Olha, problema. eu e a Ju, como é distante, onde a gente mora até chegar aqui no estúdio, a gente vem conversando. Achei que vocês falaram que eu morar muito distante um do É, outro. a gente vem conversando sobre o que a gente vai falar no episódio aqui. E hoje de manhã a gente vinha falando, inevitavelmente, de Não, você propósito, né? obrigou, eu não queria. Mas isso rola naturalmente. Eu falei, Ju, eu tenho uma imagem, que sempre que eu penso em propósito, que é uma imagem muito didática para a gente visualizar, que é a floresta. A Verdade. floresta é composta de árvores, cada um de nós somos árvores. Tem árvores na floresta que são maravilhosas e outras são raquíticas, umas dão flores, outras não. Mas nenhuma delas representa nada se não for no conjunto que significa a floresta. Então, se as árvores de uma floresta quisessem ter propósito individual, elas não existiriam. Até porque embaixo da terra As está tudo raízes se emaranhado. entrelaçam, se embaralham, todas se nutrem do mesmo Mesmo oxigênio em cima. Então, não dá para a gente pensar em propósito de forma isolada. Isso é uma ficção científica. A gente só tem o nosso propósito individual se ele se correlacionar com os Com o demais. outro. Também. Coincidentemente, eu estou lendo um livro muito bom também, gente, chamado Difícil, Um Curso em Milagres. Na verdade, é um livro daqueles para você ler trechinhos, refletir. Então, Fazer uma lição por dia. eu leio uma lição por dia. E hoje de manhã, a lição era exatamente essa, coincidência ou não, sincronicidade, que você acabou de falar. Que dizia, bom, o que é milagre? Milagre é uma conexão com Deus. Nós produzimos milagre para a gente se conectar momentaneamente com Deus, já que a gente não consegue se manter continuamente. Mas o maior propósito do milagre que a gente produz é disparar o milagre do cara que está ao nosso lado. Que é o exemplo Acender a chama dele, é isso? a pecinha que eu coloco minha pecinha para dar oportunidade do outro colocar a sua. Uma frase sua pode iluminar uma vida. Uma frase sua, que é um pequeno milagre, vai iluminar o cara a produzir o milagre dele em seguida, entendeu? E é isso. E aí você consegue pôr propósito em tudo que você faz. Acho que tem uma situação que uma vez eu passei na minha vida que me trouxe uma reflexão profunda sobre propósito. Uma vez estava no mar navegando com um amigo e tal, pegamos uma mega tempestade no mar. Ilhabela, você me contou essa Naquele história. momento que teve anos atrás, né, na Ilhabela e tal. Foi horrível. Foi terrível. Terrível, Quase assim. morreram ali, né? Eu não sei se chegou a tanto, mas teve pessoas que morreram, né? Aquela influenciadora famosa, não. Mas foi um momento, o barco era grande e tal, mas foi um momento muito assustador. Assim, para mim, eu falo que se a minha filha não tivesse comigo dentro do barco, na hora que a gente estava pertinho, assim, da Você areia, teria pulado. eu teria pulado. Se não fosse minha filha pelo barco, eu teria pulado. Porque foi, pega a chuva, a gente pega, mas não quero ficar no meio do mar. Sua filha te deu propósito naquele momento. Com certeza, para lutar. Mas, bom, navegou naquela tempestade horrível, né? Tomamos remédio para enjoo até dizer chega, mas não adiantou muito no meio daquela... Passamos todo mundo mal. E quando chegou na Marina de Santos, né, que o barco atracou, a gente saiu lá de baixo, né, e aí tinha a parte onde é a cozinha do barco e tal, tudo destruído, né, geladeira destruiu, os armários abriram, caiu tudo, isso aqui. E eu falei pro meu amigo, que é o dono do barco, falei, cara, que doido. E agora, o que você vai fazer? E ele deu uma resposta assim muito simples, falou, nada, vou consertar, esperar um pouquinho, ver o que deu ruim, consertar e voltar a navegar. E eu nas minhas loucuras da vida, que eu fico encontrando sentido e propósito, eu falei, cara, é igual a vida.
É, o Tem, tempo tem, todo consertando e tem, voltando a tem, navegar. a gente não foi feito para Muito ficar. legal. Você não compra um barco para ficar na marina, você compra um barco para navegar. E tem dias que o mar vai estar Flat. gostosinho, flat, mar de, sei lá, mar abrigado, aquela gostosinha. Vai ter dia que o mar vai estar agitado, vai ter o Se dia. tiver flat, fique alerta, porque não fica flat para E sempre. vai ter um dia que vai ter uma Se tempestade. ficar, tem algo estranho. E- Vem algo E pior. se quebrar alguma coisa na tempestade, volta, se busca ajuda, né? Conserta o que tem que consertar, e tem as mais diversos profissionais que hoje em dia a gente pode pegar ajuda. Pedir ajuda é importante, não é a maior virtude do ser humano saber pedir ajuda, mas é importante pedir ajuda e receber, né? Porque também pedir uma coisa e saber receber outra. E volta a navegar, porque a gente não foi feito para ficar parado. E é só na navegação que a gente vai encontrar lições, aprendizados. Né? E deixa eu fazer uma provocação de um lado que eu acho que a gente não. A gente falou muito sobre achar o propósito em problemas, em coisas difíceis. Como é que a gente faz para achar o propósito no tempo bom e no sol? Porque eu acho que nessas horas talvez seja a Muito hora legal mais a fácil pergunta. da gente se esquecer disso. É, Porque, acomoda. né, na hora que você está no olho do furacão, tem instinto de sobrevivência ali. E na hora que está tudo bem, como é que a gente faz para não deixar isso de lado? As tempestades estão na calmaria, né? Na verdade, até psicologicamente falando. A Não sei armadilha responder é essa essa, na pergunta, verdade, não. né? É conseguir aproveitar e trazer esse propósito também quando está tudo bem. Porque talvez você tenha menos tempestade se você aprender a fazer isso. Eu vou chutar aqui a minha forma de ver isso, né? Eu acho que nesse momento você tem que mergulhar para dentro de si, porque a gente tende a consumir muito o lado externo, a estética do mundo, Mergulhar para dentro o deveria ser sabor uma coisa de uma diária, né? refeição Deve ser. maravilhosa. Você quer uma coisa que te hipnotiza? Você está num restaurante com amigos, com gente que você gosta, comendo uma comida maravilhosa, degustando um vinho. Você tende a consumir aquilo de forma absolutamente não degustativa para a alma. Você está degustando só pelo seu paladar. É um desperdício. Então, como é que você consegue, num jantar com amigos, dar profundidade àquilo, não ficar muito raso? Como? Isso é muito difícil, isso é dificílimo. Ou numas férias com as crianças, numa praia, céu azul, Nas mar férias com as tranquilo. crianças é fácil. É, Você com as cria crianças, as conexão, crianças são são momentos perrengue. únicos, está Tira as construindo crianças do cenário. memória, Não, Você e o teu marido. eu acho oportunidade de assim, dar lições incríveis. mas eu acho que é um desafio do ser humano, porque, infelizmente falando, a gente precisa sentir um desconforto, um vazio, um Para incômodo, reagir. para falar assim, e agora, o que eu faço? Né? Então, acho que até os desafios que a gente falou antes têm um propósito. Mas o ideal, no mundo maravilhoso, né, seria exatamente, quando está tudo bem, criar esses momentos. Só que aí a impulsão, né, o momento reflexivo não vai vir de fora para dentro. Tem que vir de dentro para fora. E aí deixa de ser simplesmente acontecimentos e passa a ser uma nova forma, né? Um novo hábito de interagir com a vida. É quando uma pessoa luta com a academia, luta. Se a pessoa incorporar aquilo no hábito dela, a academia não vai ser mais uma luta, vai ser é um hábito importante, porque assim eu cuido de mim, assim eu posso viver minha vida melhor. É isso Então, mesmo. assim, quando a gente tira esses comportamentos, essa obrigação dessas perguntas, desse comportamento, e passa a enxergar neles, é o propósito, mas passa a enxergar neles e trazer isso como hábito, tudo muda. Então, assim, um hábito que eu, Marcelo, adquiri, que pelo menos eu tenho do lado da minha cama, né, na cabeceira, um caderninho que eu chamo Caderninho dos Milagres, né, onde pelo menos uma vez na semana eu faço uma lista de acontecimentos que aconteceram na minha semana que foram incríveis, né, para não passar desapercebido. Às vezes mais de uma vez na semana. Valorizar, né? Porque Eternizar e valorizar, porque assim, tem momentos que o mar vai estar agitado e que o caderninho pode me ajudar. Falar assim, calma, deixa eu olhar aqui, porque esses momentos que eu já passei vão me dar força e a percepção de que eu não estou sozinho, de que eu não estou abandonado, e de que tá tudo bem passar por esses momentos, porque eu já passei antes por outros, então assim, vai ficar tudo bem. E às vezes a gente precisa dar lembrança. Só que se eu espero só um momento bom para trazer a lembrança, eu vou precisar de mais momentos ruins para trazer a lembrança. Mas enquanto vocês estavam discutindo, eu fiquei pensando, porque eu acho que eu não consegui dar uma resposta adequada à sua pergunta, né? E aí me ocorreu o seguinte, ver se vocês acham que faz sentido.
Eu acho que nos momentos de céu azul e mar tranquilo é que a gente precisa de mais consciência para viver. Porque a gente tende a viver com menos consciência esses momentos. E eu vou dar um exemplo disso com algo que nós vivemos essa semana. Essa semana eu e a Ju fomos fazer um trabalho fora de casa, aí voltamos para casa tipo 3 horas da tarde, ela falou, hoje eu não vou mais trabalhar. Eu falei, então, pô, entra aqui para tomar um café, a gente conversar, fazer alguma coisa. E aí eu falei, ó, vamos assistir um filminho, vamos assistir qualquer coisinha para a gente matar o tempo, ali já não estava em casa. Ela falou, não, pai, eu tenho uma ideia melhor. Vamos assistir um podcast que a gente gosta muito, que é Super Cabeça, e depois a gente debate esse podcast. Nesse momento, ela botou consciência em algo que eu estava propondo, que era um ócio pelo ócio. Tomar um café, ver um filminho. Não, vamos ver uma coisa com mais conteúdo e depois discutir, pronto. Porque esse era um momento de céu azul. E é extremamente prazeroso. Extremamente. Pai e filha, sem ter o que fazer, podíamos ficar ali jogando papo fora, ver um filmite qualquer, não. Ela deu a sugestão da gente dar sentido a um momento de céu azul. Acho que a gente pode fazer isso sempre, mas deveria, né? Dá um trabalhinho, porque a gente tem que ter... A gente faz, né? A gente tem um pouco a gente criou um pouco esse hábito. Esse é só um exemplo, a gente não age assim o tempo Não todo. o tempo todo. Até porque também o ócio ele pode ser produtivo. produtivo. Por ócio ele é criativo, ele é necessário. Pode ser produtivo, né? Dependendo. Mas é assim, o ócio eu acho que é bom se a gente não fugir para o celular, por exemplo, né? Porque você pode estar numa praia, mas você pode estar numa praia com seu marido, numas férias curtindo e conversando com ele. Isso vale a pena. Ou não está conversando, você está olhando para o céu e para o horizonte e fazendo uma meditação. Isso é bom também. Mas se você fugir para, vou consumir alguma coisa, vou tomar um negócio, vou olhar o celular... saber que você não precisa de distração o tempo todo. Exatamente. Você é a distração, tua alma é a distração. É muito importante não ter distração e conseguir se enxergar em vários momentos. Eu acho que tem... É que você olha para dentro, às vezes você vê coisas que você não quer ver. Você tem medo, isso, que eu ia falar isso agora. Eu acho que tem um ponto adicional desse momento de fazer de cada momento um propósito, né, que exige um fator de atenção e reflexão constante, né? E aí, muitas vezes esse momento, ou esses momentos de reflexão, eles se dão você com você, né? Você em silêncio, você pensando, você com você. E uma das coisas que eu falo bastante sobre isso, é uma frase que é: se você não consegue ficar em silêncio com você, por que outra pessoa tem que aturar você? Se nem você se atura. Boa, sim. Né? Então, assim, e hoje em dia as pessoas não têm mais o costume de ficar com elas mesmas. Perdeu-se o hábito, né? Por conta de todas as distrações. Então, se você não consegue ficar com você, por que alguém tem que conseguir ficar com você? Então, se a gente não consegue se namorar, a gente não consegue ficar com a gente, ficar bem com a gente, com as nossas imperfeições... Coletivamente você não vai conseguir também. Então, acho que parte de tudo que a gente está falando que é o propósito é se melhorar o máximo possível, né? E vem através das reflexões, para que a gente se encaixe a nossa peça lá no quebra-cabeça da melhor maneira possível, para que a gente seja um agente facilitador de outras peças se encaixarem, e aí aos pouquinhos, mais que seja mais devagar do que eu gostaria, mas o quebra-cabeça vai se montando. No tempo dele. Cada um tem seu tempo. Olha, vocês estão falando em ficar bem consigo mesmo, poder desfrutar de você mesmo, né? E quando você está a dois, não com a tua esposa, com um amigo querido, você ficar em silêncio com um amigo e desfrutar esse silêncio do lado de uma outra pessoa é a maior prova de amizade profunda que pode haver. Você não consegue, confortável, né? Você não consegue ficar com um cara que você tem um relacionamento superficial em silêncio. Você não consegue. Você vai ter que falar alguma coisa. Você nem se dá o direito disso. Quando você fica em silêncio, caminhando numa praia com alguém, é que você tem um vínculo profundo. Porque é muito difícil ficar em silêncio. Você começa a ouvir o seu próprio barulho. Mesmo. Com um amigo, então, nem se fala. Eu, Marcelo, amo. Eu amo natureza. E eu amo trilha, especialmente trilha. Uma das coisas que eu gosto da trilha é caminhar em silêncio, né? Porque acho que no silêncio você ouve... As vozes internas. Muitas vozes internas. Até ano passado eu fiz a caminhada para Machu Picchu e foram 4 dias caminhando. Eu fiz não um caminho convencional, uma outra trilha um pouco mais longa, de 100 quilômetros.
5 dias caminhando 100 quilômetros no total. E quando eu fui fechar a viagem numa agência que eu queria com as coisas organizadas, a pessoa falou, ó, tem um grupo aqui de brasileiros, tem um grupo de sul-americano e tem um grupo de europeus. Qual que você prefere? Europeu, você não vai saber se comunicar tão Aí eu fácil. falei, não tem um grupo de japonês? Pra não falar a língua. Eu só não Olha o quero... preconceito. Não, porque aí ele não fala a língua, ele vai em Porque você não silêncio. fala Porque eu não é não Porque queria- o preconceito. japonês é quieto. Não. Não, porque Não tem a ver com japonês, tem a ver europeu com ele eu vai não dar um saber- jeito, eu vai não falar Não saber inglês. a entendo língua. nada. Porque inglês eu sei, espanhol mais ou menos, e português é português, né? Você arrumou um grupo de japonês? Não, mas eu fui no grupo europeu. Nossa. E foi uma experiência maravilhosa. Tudo Mas bem, a zona de conforto seria ir com os brasileiros. total. Né? Mas É. porque isso aí. você se diverte. Tudo, porque o você- Criou a hábito. zona de desconforto para É poder a zona meditar. da né? distração, se aquilo vai que vai. Então, assim, ficar 5 dias quase que o tempo todo em silêncio, no primeiro dia foi estranho, no segundo dia foi um pouco difícil, no terceiro dia eu estava começando a gostar, no quarto dia eu não queria mais abrir a boca. Você já fez retiro de silêncio? Já fez uma vez. Eu não, Mas não quando tô eu comecei a preparada. falar depois de 6 Que dias, são vários dias, né? É. quando eu comecei a falar depois de 6 dias, já não dá nem mais vontade de falar. Você só quer ficar com você. Você começa, porque você cria uma Você paixão. começa a se bastar. Mas óbvio, a ideia é não você olhar para os seus bagulhos negativos e falar assim, não, tá tudo bem. Não, encontrar propósito de reflexões. Então eu fui com um caderninho, fui escrevendo coisas, então tá lá esse caderninho cheio de coisas para ter que trabalhar ainda, etapa por etapa. Mas é isso, estar presente, né? E fazer daquele momento de caminhada, que é um prazer, que é uma viagem e que é um turismo, também de propósito. Né? Então acho que o desafio da vida é a gente que decide isso, não é a vida que vai decidir pra gente. É isso. Mas aí acho que tem um aspecto que é muito relevante nessa nossa conversa, que é a dificuldade de você passar de um certo ponto, né? Por exemplo, você vai fazer uma meditação. Meditação boa é de 15, 20 minutos. Acima disso é difícil. Os primeiros 3, 5 minutos, para Mas quem são não mais está difíceis. habituado, são dificílimos. Depois, parece que você entra em alfa. Você não sei quer mais lá, voltar. Você não quer mais voltar, fica uma delícia. É. E nós ouvimos nós adoramos um podcast, a Juca descobriu, viciamos, que é o Elefantes na Neblina, não perco, maravilhoso. E num episódio, um deles fala de um retiro desse que ele ia ficar 1 semana em silêncio. E ele conta que os primeiros dias foram enlouquecedores. Eram 10 dias. 10 dias, piorou. Piorou não, Vipassana, melhor. acho. Mas depois de um Vipassana, certo... Vipassana. Vipassana. Depois de um certo ponto, você tá no fluxo. Começa como um entendeu? alto desafio, que você não pode falar, não Aí consegui. vira uma delícia. Eu acho que é uma experiência interessante. Né? Podemos começar com um dia. Não precisa ir para 10, né? Tá não, bom. Não precisa nem começar com um dia inteiro. Você fala assim, quer saber? Vou ficar Próximas aqui, 2 horas eu vou não aqui falar no com ninguém. Parque Ibirapuera, sei lá, né, em São Paulo. Vou ficar aqui 2 horas no parque, caminhando, sem tocar no celular, obviamente, preferencialmente sem ouvir música, né? Isso Tipo, é duro, hein? Eu não consigo. Bom, duas, consigo. 2 horas em silêncio, só andando. Olha Mas lá, você tá 2 caminhando. horas, é um 2 horas. desafio para você. Então, Que acho eu que esse é corro, o- eu faço tudo que eu faço com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa. É FOMO isso, não? Não devia. Bom, é informação, que também é importante, mas também é importante você estar com você. Não, mas mesmo música tá te distraindo, né? Sim, com certeza. Você põe uma playlist tua favorita, é uma Eu, distração. eu falo que eu vou na academia, eu ponho o negócio, mas tá sem nada, só porque eu não quero falar com ninguém. Para não te incomodarem, mas você não ouve nada? Eu só quero estar comigo. Ô, Ju, quando a gente tem um entrevistado, é fácil a gente encaminhar para o fim. Quando a gente está batendo um papo a 3, como é que a gente acaba o A programa? gente pede para o Marcelo deixar uma mensagem final. Boa ideia, Marcelo, vou jogar uma bola para você. Vira aí, negão. Não, não, eu acho que a mensagem já foi falada. Antes. muito. Eu acho que o desafio é a gente conseguir construir momentos do dia ou da semana, que seja, momentos de você estar com você ou de você fazer momentos do seu dia com propósito. Então, você vai tomar banho, que seja uma atitude do dia a dia. Como eu faço esse momento com propósito? Eu dei essa dica, já ensinei ele, tá tomando banho com propósito. É verdade. Ou você Depois vai, eu vou te contar o truque dela, é muito legal. você vai comer. Em vez de ficar no celular, televisão, ou vou ficar com a comida. Sinto o E- sabor, a E textura, cada o cheiro. momento que você faz pequenos momentos de Consciência. propósito, você está Propósito naturalmente é injetando a desfrute, né? consciência.
e você está desfrutando daquele momento aprendizado. Mindfulness, né? Para usar um termo do momento, Atenção você tá plena, é isso. atenção plena em tudo que você Isso faz. Que parece simples, mas é. Ô Ju, Então eu acho que esse formato nosso aqui vai ficar muito legal, viu? É, claro, a gente escolheu uma pessoa. É, filé mignon, Marcelo. É. Marcelinho Carioca, você gostou da experiência? Adorei, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, despeça-se você dos nossos Até telespectadores. a próxima, né? Até o São 6, né? Então, assim, esse foi o primeiro. Milhões E a de gente se vê. ouvintes que a gente tem. milhões. Mas que está crescendo e estamos fazendo Tá. a diferença. Então, E até a como próxima. a gente está falando de propósito, que faça a diferença para uma Uma única pessoa pessoa. já vale a pena. Pra gente é bom. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.